Bom dia, gente, tudo bem? Hoje nós vamos bater um papo incrível com um cara maravilhoso, Wallace Lima. Daqui a pouco ele já está no meu telão aqui. Deixa eu entrar e compartilhar. Jay, give me 30 seconds, okay, please? I am live. Have a good day. Tati, minha querida, tudo bem? Tu pode compartilhar no Despertando para a Vida, Tati, por favor? Deixa eu ver aqui. Pronto. Bom dia, good morning, bom dia Brasil, bom dia Flórida, bom dia mundo, good morning everyone, buenos dias. Eu sou o teu host Dan Wilmes e nós estamos conectados através das redes do rádio, através das redes da internet, mais uma vez para um programa maravilhoso, Mudança Positiva, a ciência da felicidade na prática. E hoje nós vamos conversar com um cara incrível, ao vivo, lá de Recife, no Brasil, professor Wallace Lima, uma referência, o cara é um fenômeno da física quântica e de muitas outras coisas. E o cara ainda é um cantor maravilhoso. Gente, ele vai nos dar uma palhinha hoje ao vivo dessas coisas incríveis que ele tem feito para transformar a vida de milhares de pessoas. Não é centenas, não, é milhares de pessoas ao redor do mundo, não só do Brasil. Um cara que saiu lá do interior do Pernambuco, de Serra Talhada para o mundo, hoje mora em Recife e daqui a pouco ele vai estar no nosso telão para conversar com a gente como que você, como que nós vamos dar um salto quântico na vida da gente. Será que algumas pessoas são mais especiais do que outras, gente? Será que você já se sentiu assim? Será que você já olhou para algumas pessoas e disse, meu Deus, por que aquela pessoa consegue mais do que eu? Hoje nós vamos entender um pouquinho melhor isso, gente. Nós vamos entender por que algumas pessoas conseguem virar a chave, conseguem dar esse famoso salto quântico que muita gente fala, mas pouca gente sabe o que é. Porque alguns conseguem e outros não. Desde que eu me conheço por gente lá do interior do Rio Grande do Sul, eu me perguntava, hoje em dia não me pergunto mais, porque eu sei a resposta, mas eu me perguntava, será que algumas pessoas são mais especiais do que eu? Será que Deus, será que a vida gosta mais de alguns do que gosta de mim? Por que o fulano consegue e eu não? Vamos perguntar hoje isso para o nosso querido entrevistado, professor Wallace Lima, que daqui a pouco vai estar aqui no telão. Quero mandar um beijo enorme para a galera da internet que está entrando através do Facebook, que vai participar dessas 2 horas de conversa incrível com a gente. Se você está nos assistindo através do Facebook e você tem perguntas para o professor Wallace Lima, por favor, fique bem à vontade de nos enviar sua pergunta. Muito importante, se você tem alguma pergunta e você quer que a gente leia a pergunta no ar, eu preciso que você clique no vídeo principal da nossa live no Face, permita que o vídeo abra, ok? Na minha fanpage Dan Wilmes, aí escreva a pergunta. Se você simplesmente escrever a pergunta nos compartilhamentos que a gente fez nas redes sociais, eu não vou receber a pergunta, tá bom? Você também pode me enviar um WhatsApp. O meu WhatsApp é
772-485-1732. Repetindo, coloca lá o sinal de mais, 772-485-1732. São 8 horas e 9 minutos, nós estamos ao vivo, conectados com os nossos estúdios em Miami. Nós somos a Positivo Extremo Rádio, a rádio que sintoniza com o teu crescimento e a tua evolução. E o nosso assunto de hoje é como dar um salto quântico na sua vida com o maravilhoso professor Wallace Lima. Ok, gente? Olha só que incrível. O Wallace Lima nasceu em Serra Talhada, 4 horas de Petrolina. Eu brinquei com ele antes de nós entrarmos aqui, que eu morei em Petrolina. Ele nasceu então em Serra Talhada, sertão de Pernambuco. Hoje em dia reside em Recife, desde os 15 anos de idade. É um grande estudioso da física quântica e da saúde integral multidimensional. É também professor de pós-graduações na área de saúde quântica, engenheiro eletrônico, palestrante internacional, escritor, poeta, compositor, cantor, gente, e dos bons, e terapeuta quântico. O professor Wallace Lima vem oferecendo importante contribuição na divulgação de um novo paradigma científico na base da física quântica e relativística, bem como na neurociência, na epigenética e outras áreas da ciência contemporânea. Se você já ouviu a palavra epigenética antes e pensou, que tiro foi esse? O que é isso, gente? Epigenética é o estudo da hereditariedade, ou seja, da estrutura das funções dos genes. Para falar mais fácil o português, mais aportuguesado, é o estudo da hereditariedade. Olha só. E nós vamos daqui a pouco conversar com esse cara. Então vamos repetindo, se você tem perguntas para o professor Wallace Lima, você pode enviar via WhatsApp. O WhatsApp é 1-772-485-1732. Ou pelo WhatsApp. Quero mandar um beijo enorme para o Jonas de Oliveira, meu entrevistado de algumas semanas atrás, para a Cristiana Libânio. Cristiana lindona, um beijo enorme, querida. Daqui a alguns dias a Cristiana vai estar aqui no meu telão conversando com a gente. Quero mandar um beijo para Michele Pichinelli, ok? Para Beatriz, para quem mais? Para Karina, para Ana Cristina, para Andréia, para o Eloy. A Andréia está aqui também, cadê a Andréia? Andréia, para o professor Casimiro, para Camila Friso, para Elda, para Carmen, para Ana Paula, para Salete, para Laís, para Cláudia, para o Vanderlei Dias, para Fernanda Funk, um beijo, Fê, lá de Caxias do Sul, para Tatiane de Oliveira, para Gislane, para Patrícia, para Cris Maciel, uau! Para Tiffy, querida, para Adri, para Fausta, para todo mundo que está conectado com a gente. Gente, sejam todos muito, para Vanessa, lá de Chicago, aquela terra fria. E também para o Rafael, para o André acabou de entrar, gente. Um beijo enorme para o André, lá de Portugal. O André daqui 2 semanas vai estar ao vivo com a gente, falando do lançamento do livro dele, Prisões Internas, Alcatraz. Um livro incrível. E ele vai estar ao vivo aqui com a gente, conversando sobre isso. Eu também quero mandar um beijo enorme para o Márcio Michele, meu querido amigo e coach poderoso lá de Brasília, que está vindo aqui para os Estados Unidos. O Márcio é um cara... Gente, eu já estudei com muita gente sobre inteligência emocional. Ninguém supera o Márcio Michele. O cara é um fenômeno. E ele vai estar aqui na Flórida, dia 23 agora, num sábado, lá em Coconut Creek, pertinho de Miami. E ele vai dar um workshop gratuito, não tem como perder, gente. É da 1 da tarde às 7 da noite, na Embaixada Church, em Coconut Creek. Se você quer saber mais, manda uma mensagem ou liga para o telefone 954-982-4818. Repetindo, 954-982-4818. E para quem está nos assistindo pelas redes sociais, eu vou colocar daqui a pouquinho nos comentários aqui o link para você se inscrever. Já vou fazer agora o link para você se inscrever para o workshop gratuito que o Márcio Michele vai dar aqui em Coconut Creek. Eu vou estar lá sentado na primeira fila, que eu sou fãzaço do cara. Gente, 8 horas e 13 minutos, e nós vamos trazer o nosso convidado daqui a um minutinho. Antes disso, eu quero dedicar uma música
para esse convidado tão especial. Não é sempre, gente, que um cara com tantos compromissos consegue colocar na agenda dele, bater um papo com a gente. Especialmente o nosso programa é de 2 horas, é muito tempo, é bastante tempo. Não vou dizer que é muito, é bastante tempo e muitas pessoas não têm a disponibilidade. E o Wallace, ele fez um esforço enorme para estar hoje com a gente. Então eu quero agradecer a esse cara maravilhoso e ao coração bondoso dele por aceitar o meu convite para conversar com a gente. E agradecer a maravilhosa Andréia que nos conectou. Um beijo para todos vocês. Nós vamos agora começar nossa primeira música. Eu dedico essa música a todos vocês que começam a sexta-feira comigo, em especial a galera que me acompanha pelo Facebook e ao maravilhoso professor Wallace Lima. E nós vamos ouvir Karen Drucker. E a música é Morning Prayer, I Will Surrender. Galera do Face, tudo bem? Daqui a pouco o professor Wallace vai estar aqui na tela com a gente, tá? Ele vai fazer o curso. Quem tá aqui no Face, clica ali e já compartilha, gente. Chama os teus amigos. Essa aula vai ser maravilhosa. Ou vai no site www... Esqueci de falar o site na rádio. Helena, bom dia da melhor... obrigado, Helena. Já volto. Só um pouquinho. Ninguém foge. Ele é maravilhoso. Professor. Ele não viu que ele tá na tela, agora ele vai ver. A Andréia tá aqui, bom dia, Andréia. Ele não nos ouve, tá, gente? Ele não consegue me ouvir porque a rádio, nós estamos no intervalo e a rádio bloqueia os nossos microfones. Ok, essa música é meio longa. Música linda. Que melhor forma de começar o dia ouvindo essa música linda, Morning Prayer, I Will Surrender, da Karen Drucker. Gente, melhor do que ouvir a Karen Drucker é ouvir o professor Wallace Lima. Querido, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Dan. Um imenso prazer estar aqui com você, compartilhando aí conhecimentos com sua
maravilhosa audiência. É sempre um prazer estar levando esses conhecimentos, conhecendo mais pessoas. E estamos aí, vamos proporcionar um momento aqui que seja agradável para os seus ouvintes e para todos nós. Maravilha, professor. Muito obrigado, muito obrigado. Você consegue me ouvir bem? Nós conseguimos te ouvir super bem. Estou te ouvindo bem, está tudo tranquilo. Maravilha. Bom, vamos pular para o assunto já, mas antes disso, me conta um pouquinho. Eu li a tua história que você nasceu em Serra Talhada e eu até brinquei contigo antes que eu morei em Petrolina por bastante tempo. E a gente brincou do calor, né? Aquele calor não é fácil, né? É impressionante. O calor do sertão realmente é algo é difícil você encontrar em muitas partes do mundo, né? Eu me lembro lá em Serra Talhada, eu às vezes ficava em casa deitado na rede vendo aquelas ondas de calor ali, né? Dentro de casa eu já peguei na sombra 42 graus, então no verão é uma coisa impressionante. Você em Petrolina deve ter sentido muito bem a força desse calor. Então é isso aí. Eu peguei uma vez 49 graus em Petrolina e eu lembro que no asfalto saía... O asfalto tem vida no sertão, né? Porque era tão quente quando a gente caminhava no asfalto, professor, que parecia que eu via formas, eu juro por Deus, eu via formas de vida no asfalto. É verdade, é que você fica vendo aquelas ondulações, aqueles fluxos, né, as ondas térmicas ali se movimentando. Sim, exatamente. É incrível. Então minha origem aí, eu sou do sertão do Pajeú, né, lá em Serra Talhada, e aos 15 anos eu vim para Recife fazer o ensino médio, né? E aí eu estou hoje até aqui, né, desde 1975, e aí eu me considero um pouco recifense também, né? E o que me levou a estar nesse caminho, Dan, foi a minha própria história de vida, né? Eu fui uma criança com problemas de saúde, problemas respiratórios, né? Desde cedo, tomei muito medicamento, muito antibiótico, né? Enfim, aos 10 anos eu teria as minhas amígdalas, eu tinha um médico, o meu padrinho era médico, ele dizia, não, com 10 anos você vai ter as amígdalas, esse problema de garganta inflamada, que eu vivia sempre com a garganta inflamada, vai se resolver. Aí eu vim para Recife, né, muito feliz da vida. Eu acho que poucas pessoas fizeram uma cirurgia com tanta felicidade como eu, né? Então entrei na sala de cirurgia sorrindo e pronto, meus problemas estão resolvidos a partir de agora, né? Então eu me lembro que quando eu saí da sala de cirurgia, a primeira coisa quando eu acordei da cirurgia, né, da anestesia geral, me perguntaram o que é que você quer. Eu digo, eu quero um picolé, eu quero um sorvete. Devia ser proibido de chupar picolé e sorvete, né? Mas aí é que os meus problemas, na verdade, começaram. Eu terei, na verdade, as amígdalas, hoje a gente sabe que faz parte do seu sistema imune, e aí eu passei a ter os problemas que eu não tinha, né? Alergia, asma, então eu piorei, e a minha dependência química de medicamento aumentou, né? Então, meus pais de vez em quando vinham, me levavam para os melhores médicos, alergologistas, e nada, e tomava corticoide. Eu virei uma pessoa dependente mesmo. Uhum. Eu me lembro que na época de faculdade, eu tinha uma ansiedade brutal também, né? Então, eu me lembro que na época de faculdade eu espirrava tanto, né? Que quando tinha prova que aumentava o nível de tensão, eu levava 3 lenços para ficar fazendo a prova, porque eu era espirrando e corizando o tempo todo, entendeu? Uma coisa impressionante. E aí foi quando eu descobri um folheto de uma farmácia homeopática. Eu não sabia o que era homeopatia naquela época. E aquilo... mas eu já estava numa curiosidade de buscar outros caminhos, né? Toda a vida naquela lógica da medicina alopática, que era o que minha família conhecia. Meu tio era dono de 2 farmácias, então toda aquela lógica de ficar tomando medicamento para sintoma, né? E aí foi quando eu fui lá nessa farmácia, é a farmácia mais antiga da América Latina, aqui em Recife, né? E aí fui atendido por um senhor bem velhinho, e ele muito, muito gentil, e aí ele me fez uma série de perguntas e me lembro que ele me trouxe 3 frasquinhos, assim, né? Com líquidos, né? E eu comecei a tomar aquilo ali, Dan, e meus sintomas começaram a recuar de uma maneira muito rápida, né? E eu fiquei muito impressionado com aquilo. Eu digo, o que é isso, né? Um medicamento barato, não tem efeito colateral e provoca resultado. Então eu fiquei muito impressionado. Foi quando,
descobri que a homeopatia era uma especialidade médica, e aí o médico do meu plano tinha homeopatia, eu fiz uma consulta com ele, foi uma consulta de 2 horas, Uau. doutor Giliato Coelho, que hoje é um amigo, e ali naquela consulta houve uma mudança na minha vida, porque eu nunca tinha sido entrevistado por um médico que realmente se interessasse por quem eu era. O pessoal queria saber o sintoma, e ali foi uma conversa onde ele, né, gerou ali uma interação, uma empatia. Eu saí encantado dali. Eu lembro que eu pedi ao Giliato, é o seguinte, me passa aí a bibliografia, o que é que você tem aí, os melhores livros desse assunto, que eu quero começar a estudar isso aí. E, inclusive, tentei fazer a formação como homeopata, mas aqui no Brasil ainda tem só médica que pode fazer. Aí eu não pude fazer, mas aí eu me tornei um autodidata, estudei muito sobre a homeopatia e fui querer entender as raízes disso, como é que funcionava, o que é que estava por trás disso, desses resultados. E aí foi quando eu descobri que era a física moderna, a física quântica e relativística, né? Eu sou engenheiro eletrônico de formação. Pois eu vi isso. Oi? Eu vi isso, me chamou a atenção. Até, professor, tem me chamado a atenção a quantidade de pessoas que eu tenho conversado que vêm da áreas das exatas e vêm se aventurar nessa questão da questão humana, né? É muito interessante porque vocês trazem uma perspectiva, porque eu já venho da humanas, então, mas vocês que vêm das exatas trazem uma perspectiva muito interessante dessa questão holística e tudo mais, porque a gente sempre acha que não, isso não é para esse tipo de gente, isso não é para gente das exatas, né? O que está acontecendo é que tem uma quantidade muito grande de pessoas da área das exatas. Eu imagino o seguinte, nós temos um estudo na área de lógica racional muito forte, entendeu? Uhum. E aí nós entendemos, por exemplo, o que é que eu busquei fazer? Eu, quando percebi os resultados que eu estava tendo e como aconteceu depois todo o meu processo de cura, né, o que eu percebi é que as pessoas não entendiam como funcionava nem a homeopatia, nem as terapias naturais, né? Aí foi descobrir que existia sistemas muito antigos, mais antigos do mundo, sistemas médicos, medicina ayurvédica, medicina tradicional chinesa, todos eles são voltados para o ser humano, não é para a doença. É para exatamente buscar essa organização do ser humano que quando você se auto-organiza, você tem o seu corpo que tem o melhor médico, está dentro da gente, é o que eu chamo do médico quântico, né? Mas o que eu percebi ali é que havia uma lacuna. Quando você perguntava para as pessoas que trabalhavam com essas medicinas naturais e você queria entender como é que aquilo funcionava, a maioria das vezes elas não sabiam explicar direito, elas não tinham uma fundamentação. Então, do meu lado, exatamente, de engenheiro, né? E aí, engenheiro, na verdade, porque eu deixei a engenharia e fui ensinar física. A minha grande paixão era a física. Durante mais de 20 anos eu ensinei física, né? Então, naquele momento, eu deixei a engenharia e a área de maior interesse na física para mim era exatamente a física moderna e a astrofísica. Então, por isso que eu me identifiquei muito com esse caminho, porque foi uma forma de resgatar a minha paixão, o que eu chamo de caminho do meu coração, né? Eu sempre fui muito apaixonado. Antes de entrar na universidade, eu já lia sobre esses temas. Então, a homeopatia me trouxe para um reencontro com minha missão de vida. E aí eu comecei a estudar e me aprofundar nesses conhecimentos, né? E a minha ideia era exatamente trazer uma base científica, uma base racional para empoderar essas práticas, porque eu via que faltava alicerce. As pessoas, quando as pessoas perguntavam, muitas vezes não tinham as respostas e ficavam duvidando se aquilo realmente tinha sentido, se aquilo era realmente uma coisa científica. Então, eu comecei a organizar, em 2009, eu organizei um grande evento, que hoje é um dos maiores eventos do mundo na área de saúde quântica, trazendo autoridades do mundo e do Brasil para exatamente validar cientificamente esses conhecimentos. Então, meu trabalho eu levei para esse caminho, porque eu sentia que existia uma lacuna, e que as pessoas precisavam aterrar, ou seja, se sentir seguras, que estavam diante de um conhecimento poderoso e que era um conhecimento totalmente embasado cientificamente, não só embasado cientificamente, mas pela área da ciência que tem os resultados mais espetaculares da humanidade, que é a física quântica, né? A física moderna como um todo. Muita gente não sabe disso, mas as tecnologias
mais avançadas do nosso tempo têm como base a física quântica, os aparelhos celulares, os computadores, né? Enfim, as tecnologias médicas, né? Só naquele período que foi descoberto o bóson de Higgins, né, chamada partícula de Deus, né, foram desenvolvidas mais de 17 mil tecnologias na área médica com base na física quântica. Então, tomografia computadorizada, ressonância magnética, PET scan. Então, as pessoas não têm a ideia de como a física quântica faz parte da vida delas. E aí, o meu objetivo era exatamente trazer esse aterramento e levar isso de uma forma consistente para que as pessoas pudessem utilizar de maneira confortável e segura, sabendo que estavam bem, que tinha algo ali que dava que possibilitava elas seguirem um novo caminho sem precisar agredir o corpo através dos medicamentos químicos. Então, o que eu fiz foi buscar uma via, como eu tinha passado muito tempo da minha vida, até o início da minha vida adulta, né, num processo de agressão deliberada ao meu corpo, em função desses problemas que eu trazia desde criança. Uhum. Eu vi ali a possibilidade de eu sair completamente da medicina alopática, e aí fui também entender como é que funcionava a mente, né? Porque aí eu fui exatamente entendendo a lógica, buscar entender as leis naturais, para entender como a mente funciona, como é que se dá essa conexão mente-corpo, e como é que você pode ter uma comunicação que possa interferir na forma como a sua genética se expressa. Aí eu fui integrar a física moderna com a neurociência, que é exatamente esse conhecimento como o cérebro, mente e corpo funcionam integrados, e como o nosso estilo de vida, o nosso comportamento, a nossa vibração, o nosso estado vibracional predominante, eles impactam a nossa saúde como um todo, e como nós podemos nos comunicar de maneira consciente com o corpo para ativar dentro dele a sabedoria, né? Que nós temos uma tecnologia já muito avançada. A questão é que a gente foi desempoderado, como eu passei muito tempo ali, usando bengalas, né, naquela coisa, sem buscar as causas, sem procurar entender a raiz daquilo que levava aqueles problemas de saúde, entende? E aí meu trabalho hoje tem sido dizer para as pessoas, olha, eu sou muito grato a ter tido esses problemas de saúde, eu estou muito grato a ter tido uma série de problemas também das relações familiares, que eu também tive uma série de desafios familiares. Deixa eu fazer algumas perguntas, professor. Desculpa te cortar. A pessoa que sou. Ok, então eu vou fazer algumas perguntas. Eu gostaria de te interrompendo de vez em quando para que eu possa entrar um pouco a fundo em algumas questões. Tu disse que tem essa questão, primeiro, a questão do simpósio que tu criou para trazer o científico e provar que realmente, que 1 mais 1 é 2, né? Eu acho isso muito fascinante. E tu acha, professor, que a dificuldade que as pessoas têm, as pessoas normais, digamos assim, eu sei que não estudam muito ou que estudam, mas não conseguem compreender um pouco a física quântica, vem por quê? Talvez seja essa questão que algumas pessoas conectam e acham que física quântica é uma coisa mística, é uma coisa de pensamento positivo, e é isso? Tem nexo? Ou de onde tu acha que vem essa dificuldade que algumas pessoas têm de cope, ou seja, de se correlacionar no início com a física quântica? O que acontece é que você vai encontrar pessoas, às vezes, que estão falando nesses assuntos, mas não tem um embasamento científico devido, né? Então, o meu trabalho tem sido de formar pessoas para que elas se empoderem, né? Porque é aquela coisa, em todas as áreas você vai encontrar pessoas que estão muito preparadas, ou medianamente preparadas, ou mal preparadas, e também terão proveito de situações, entendeu? Então, o que acontece é que, na verdade, todo o conhecimento da física quântica, ele é um conhecimento científico, não é uma coisa da imaginação, né? Na verdade, todos os teóricos da física quântica ganharam o prêmio Nobel. O prêmio Nobel é o maior prêmio dado no Ocidente a um reconhecido trabalho científico. Então, a gente tem, né, praticamente aí durante todas as décadas, desde o início do século passado, que você tem físicos quânticos sendo premiados com o prêmio Nobel. Então, toda a teoria quântica, ela é respaldada cientificamente, e ela não só é respaldada cientificamente, como ela está por trás das tecnologias mais avançadas, da tecnologia laser, tudo isso tem como base a física quântica, né? Então, é muito importante que as pessoas tenham esse conhecimento. A gente
não está falando de um conhecimento especulativo, a gente está falando de ciência, mas não é qualquer ciência. A gente está falando de ciência de ponta. Na verdade, não tem nenhuma área da ciência moderna que tem os resultados que a física quântica, né, atingiu em termos de projeção a nível de tecnologia, ou seja, de validação dos seus princípios, das suas leis, né? Então, isso é muito importante que as pessoas saibam, né? Naturalmente que é importante também que haja o conhecimento de que o nosso pensamento ele tem um conteúdo elétrico, né? Hoje a ciência reconhece que todo processamento de informação dentro do nosso corpo se dá a nível eletromagnético. Então, por exemplo, eu estou falando aqui, isso está gerando informação, as pessoas estão processando através de disparos elétricos nas conexões nervosas das células dos neurônios no cérebro. Uhum. Então, a comunicação dos neurônios se dá através do que a gente chama de sinapses, que é exatamente aquele lugar onde eles se encontram, quase se tocando, não se tocam, parece que se tocam, mas não se tocam, e a comunicação se dá a partir de uma centelha elétrica. A informação é através de uma centelha elétrica. E aí, isso é exatamente o que o pensamento, uma experiência proporciona. Só que toda experiência, ela provoca um significado. O significado é como nós sentimos as experiências, né? Que são as experiências, as emoções, né? E isso é expressado através do corpo. Então, ali nos terminais dos nervosos, dos neurônios, chamados axônios, né? Existem pequenas bolsinhas, que são chamadas de neurotransmissores, que elas têm um componente químico associado à qualidade do pensamento. Então, se você tem um pensamento negativo, você vai liberar bolsinhas químicas que estão na vibração desse pensamento, fazendo com que o seu corpo reflita aquele estado de negatividade. Se você está com pensamentos positivos, né, você vai liberar outras bolsinhas químicas que vão comunicar ao seu cérebro e depois uma outra região do cérebro chamada hipotálamo libera outras pequenas proteínas que comunicam através da corrente sanguínea a cada célula do nosso corpo esse estado emocional, esse estado que reflete o nosso sentimento, a forma como nós significamos aquilo que nós pensamos. E esse comportamento do sentimento, ele tem um componente magnético. Né? Então, o que acontece? Né? Toda vez que nós estamos pensando, né, nós estamos emitindo uma onda eletromagnética. Então, é isso que a física quântica traz e isso que os experimentos científicos trazem. Hoje é possível mensurar, por exemplo, o nosso sentimento ele é amplificado pelo coração. E o coração ele cria um campo 5.000 vezes, um campo magnético 5.000 vezes maior do que o cérebro. Né? Ele chega a ter um diâmetro de aproximadamente 5 metros em torno da gente. Então, o nosso corpo ele se prolonga, além do corpo físico, né, porque ele é impactado por essa dimensão, por essa matriz energética. Por outro lado, para as pessoas entenderem a importância, realmente é uma relação entre pensamento positivo e negativo e as doenças. No momento que você pensa positivamente, ou você assiste um filme, né, sobre uma mensagem humanitária, uma mensagem de transformação, algo que impacta a sua vida positivamente, o que acontece? Há mensageiros químicos que são liberados a partir do seu sistema límbico, que é o cérebro emocional, e que vão direto para uma glândula que fica aqui na região cardíaca, chamada de timo. Essa glândula, ela fabrica os linfócitos T. Esses linfócitos são células jovens do sistema imunológico. Então, quando você está num campo de positividade, né, você quando está num campo de otimismo, quando você é uma pessoa que você desenvolve a habilidade de transformar problemas em oportunidades, o que acontece? Você, quando está nessa frequência positiva do seu pensamento, você está fortalecendo o seu sistema imunológico. E a gente poderia dizer que você está regenerando as suas células ao mesmo tempo? Sim, você está levando uma informação nova para as células, porque você está levando uma informação química. E o que acontece? Essa informação química ela vai desencadear a produção de genes específicos. Porque os genes eles estão lá no núcleo da célula, né, que fazem parte do DNA. Né? Só que os genes eles não se manifestam independentemente. Isso foi um grande erro da ciência. Porque acreditava-se que a pessoa que nascia lá com
o pai teve um câncer ou a mãe teve uma diabetes, então você era condenado a ter aquela doença. Era a lógica de que as doenças são hereditárias. Hoje a ciência derruba isso. Na verdade, não é que é hereditária, você nasce com uma possibilidade de ter aquela doença. Se você repete o mesmo mecanismo mental, emocional, tá, espiritual e também a nutrição no nível físico é a mesma do seu pai ou da sua mãe, você vai repetir o mesmo programa e aí você vai ativar a mesma, vai chegar lá nos genes, é como se os genes fosse uma biblioteca, onde tem a informação da matriz da vida, como a vida se manifesta. Tem todas as doenças possíveis, tem todos os estados de saúde possíveis. Se você está seguindo o mesmo roteiro que levou os seus pais a adoecer, é como se você chegasse lá na biblioteca e dissesse, me dá o livro aí que meu pai leu e me dá exatamente o capítulo específico que ele leu durante toda a vida dele. A gente poderia dizer também que esses genes, eles estão lá, ok, mas eles precisam de estímulo para expandir e esses estímulos, ok, aliás, para se desenvolver, e esses estímulos são esses comportamentos que não são saudáveis e essa repetição de padrão do pai, seria isso também? Posso interpretar assim? Com certeza, Dan, porque essa informação que está associada ao sistema de crença que a pessoa tem, tá? Aos pensamentos mais corriqueiros que ela processa durante o dia e aos sentimentos dominantes, eles levam uma informação química. Essa informação química se conecta nos receptores celulares e ali começa a mágica da vida, né? Quando esses receptores celulares recebem aquela informação química, ele produz proteínas específicas que vão mudar a fisiologia da célula. Então, o comportamento da célula, ele é totalmente coordenado pelo ambiente fora da célula. E esse ambiente fora da célula está associado exatamente ao seu sistema de crença, à sua percepção de mundo, à sua atitude na vida, entende? Então, isso vai levar outras proteínas que levam essa informação para dentro do núcleo e aí elas acordam, né, determinados genes específicos para produzir as proteínas que estão associadas àquele sistema de crença predominante que você tem. Eu tenho algumas perguntas, professor. O senhor tem muita informação e eu preciso quebrar um pouquinho essas informações para a galera que está nos ouvindo, eles consigam entender. Olha só, entrou um comentário do William Fonseca, eu quero mandar um abraço enorme para o William. Ele disse: Dan, se você tem dificuldade de entender o que o professor está falando, imagina a gente. E a pergunta que ele tem é o seguinte: de onde vêm esses pensamentos que o professor Wallace se refere? De onde vêm esses pensamentos que tu te refere? Tu acabou de dar resposta, né? Vem desse sistema de crenças, mas como é que tu responderia a pergunta do William? Dan, muitas vezes o que acontece é que nós temos comportamentos automáticos, né? Os comportamentos, eles vêm da cultura, vêm da religião, vêm do lugar que você mora, entende? Então, o que acontece, né? Como eu nasci lá no sertão de Pernambuco, né? Então, eu tive uma formação, por exemplo, católica muito rígida. Então, uma parte da minha vida foi influenciada pelaquela forma de ver o mundo. Então, o que acontece? Você antes de você nascer, a sua genética está sendo preparada, né, pelo meio ambiente que você vive. Hoje os estudos científicos mostram isso. No momento que sua mãe está ali num determinado ambiente familiar, né, em função do que ela se nutre, do líquido que ela bebe, do alimento que ela come e do alimento energético, que é o ambiente emocional, que ela vive, o que ela fala, o que ela acredita, o que acontece? Através da placenta, da corrente sanguínea, está indo essas informações químicas que estão modelando a genética dessa nova criança que vai nascer. Então, a gente já nasce com uma preparação para aquele ambiente que a gente vai ser recebido, para que não haja um conflito muito grande, né? Porque imagina seus pais estão vivendo um momento difícil, emocional, de muito conflito, e você está lá dentro do útero da mãe totalmente desconectado disso. Você está num paraíso, você está numa realidade completamente diferente. Quando você chega, o choque vai ser brutal. Então você já chega preparado para viver a realidade que a sua família vive, tá? E aí, à medida que você vai convivendo com seus pais, no ambiente familiar, você vai começar a ir para a escola, você vai começar a receber as informações. Então, nos 7 primeiros anos da nossa vida, nós somos um computador
extraordinário, nós fazemos download de tudo que é informação, nós acreditamos, né? Nós somos muito puros no sentido de a pessoa diz isso é verdade, você diz ok, né? Seu pai diz é isso aqui, ok, e aí você vai fazendo esse download dessas experiências e isso vai criando as estruturas que você vai automaticamente, muitas vezes, repetir. E muitas dessas estruturas, às vezes, são crenças limitantes, são Sim. medos, seus pais podem ter crenças negativas em relação ao dinheiro, crenças negativas em relação à religião, à política, enfim. E ali só que você recebe aquela informação, você ali não tem um nível de discernimento para saber o que é certo e errado, e você simplesmente arquiva. O seu cérebro, ele não faz, ele não julga aquilo que você acredita. Sim. Se você disser, acredito nisso, ele faz download. Se você repete essa experiência, ele, para gastar menos energia, joga a informação a nível subconsciente para que você fique no piloto automático. Por exemplo, eu costumo dar o exemplo do carro. Quando você anda no seu carro, você bota a chave na ignição e depois você vai. Você não fica ali pensando, e agora? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, o seu cérebro já sabe. Processo automático. Você sobe, é automático. Então, da mesma forma que a gente automatiza os hábitos, como andar de carro ou andar de bicicleta, a gente automatiza também as crenças. Né? Nós automatizamos as crenças e a forma de pensar de maneira corriqueira. E aí o que acontece? Em função dessas suas crenças, você vai se interessar por um programa de televisão X, ou vai ouvir uma música X, entendeu? Então as pessoas que estão, por exemplo, vendo esse programa aqui, elas estão em busca de um novo conhecimento, possivelmente. Tá? Então o que acontece? Talvez há 10 anos atrás, tem pessoas que estão aqui nos ouvindo nesse momento, talvez não tivesse aberta para isso, porque estavam em outro sistema de crença. Então eu peço às pessoas, nossos ouvintes, que procurem olhar 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, dependendo das pessoas, 5 anos atrás, como é que elas viam o mundo, entende? Então essa forma como você vê o mundo é o que processa quimicamente as informações e que vai fazer que você produza proteínas específicas. Nós produzimos, Dan, em torno de 120 mil tipos de proteínas. E essas proteínas são escolhidas a dedo por nós, pelos nossos estilos de vida, pelos nossos hábitos alimentares. E o interessante, professor, é que muitas das pessoas que estão nos ouvindo acham que não. Acham que não somos nós quem fazemos essas escolhas, mas a gente precisa perceber, como o professor está falando, que sim, somos nós quem fazemos essas escolhas. Muitas vezes nós fazemos essas escolhas quase que por instinto, que a gente já está tão acostumado a ter esses hábitos que não são saudáveis. A Tatiane de Oliveira enviou uma pergunta muito interessante. Deixa eu marcar a pergunta dela, daqui a pouco eu quero entrar na pergunta dela. Mas antes disso, professor, eu quero voltar um pouquinho no início. Tu falou lá quando tu era guri, lá no Pernambuco, que tu estava doente, lembra? E tu usou a expressão bengalas. Ok? Isso me chamou a atenção, porque tu disse que por causa de bengalas, você acabava... como é que tu falou? Tu usou a expressão bengala, aquilo me chamou a atenção. Para dizer, para o teu sistema de crenças. Pronto, quando tu ficou falando do teu sistema de crenças antiga, o que tu acha que hoje em dia, quais são as maiores bengalas que a gente usa, que as pessoas que te procuram, que os teus alunos usam? Olha, Dan, se você olha no Brasil o nível de adoecimento crônico, né, nós temos 80% das mortes não violentas se devem às doenças crônicas, né? Então isso mostra que há uma dependência. As pessoas, uma das maiores bengalas é não acreditarem no seu poder de autocura, né? E aí, porque isso aí eu posso falar com muita segurança, porque eu passei até o início da minha vida adulta com muitas bengalas, dependente químico. Acompanhei meus pais, meus avós, meus irmãos, enfim. E hoje eu tenho mais de 30 anos que eu não tomo medicamento químico. Eu me liberei dessas bengalas. Né? Eu não tenho plano de saúde. Né? Há 5 anos que eu não tenho plano de saúde, porque o que aconteceu? Essa foi a bengala mais difícil, porque há uma resistência familiar muito grande. Né? As pessoas dizem, mas se você adoecer, como é que vai acontecer? E aí, se tiver um acidente, entende? Então, como eu trabalho na lógica de que a minha vibração é que vai atrair as coisas para mim, eu vou entender que tudo que acontecer para mim, comigo,
está associada ao meu processo evolutivo. Então, a primeira coisa é eu me libertar do medo de adoecer, do medo das coisas não dar certo, entende? Porque quando eu vibro nessa frequência da escassez, da preocupação, eu me transformo nessa onda eletromagnética que eu te falei, né, emissora de sinais, onde eu vou me conectar com essa possibilidade na minha vida. Sim. Então, o que eu procurei foi desenvolver um sistema de autoconfiança interna, tá? onde eu posso me sentir senhor de mim mesmo, entendeu? E não escravo exatamente desse sistema de crença, do medo, da coisa. Não, e se não der certo? Eu digo, não, vai dar certo. Não, e se tiver um problema? Eu digo, o problema vai me ensinar alguma coisa. O problema a gente resolve. O problema é uma oportunidade. Então eu transformei, eu internalizei que problema é oportunidade, entende? Então quando alguma situação acontece, porque os desafios não deixam de acontecer na nossa vida. A questão é que você pode mudar a forma como olha para o desafio. Você pode se transformar refém, você pode ser vítima, você pode ser um coitado, uma coitada, aquela pessoa que vive sempre reclamando que as coisas não dão certo para você, e pererei, parará, ou você pode investigar. O que eu defendo, Dan, é que as pessoas se transformem em cientistas delas próprias. O melhor laboratório, o laboratório mais avançado do planeta se chama ser humano, somos nós, entendeu? Então, investigar como o nosso mundo interno impacta o mundo que se projeta fora, né? Isso é fantástico, é exatamente o que a física quântica traz. A física quântica é a física das possibilidades. Tá? Então, as possibilidades estão onde? Estão dentro de nós. Né? E se você for remeter aos conhecimentos ancestrais das tradições espirituais, que eu também sou um estudioso, eu já estudei o budismo, o zen budismo, o cristianismo, o xamanismo, o hinduísmo, né? O hermetismo. Então, meu trabalho hoje tem sido integrar conhecimentos científicos aos conhecimentos ancestrais espirituais de todas as tradições do mundo. E entender que, na verdade, os grandes mestres, por exemplo, se você pega Jesus, que é a referência maior no Ocidente para nós, né? O Buda para os orientais, você vai ver que Jesus dizia, quando ele curava, o que é que ele dizia? Ele dizia, foi sua fé que ele curou. Ele não falava fui eu, foi tua fé. Foi tua fé, ele está dizendo, você é que se curou. Eu fui o mediador, eu fui a ponte, Então, quando você tem um profissional, hoje a ciência mostra, Dan, né, que o efeito placebo, por exemplo, que é um medicamento que não tem nenhum princípio ativo capaz de curar e cura, tem medicamentos químicos que foram retirados pela indústria farmacêutica, que foram pesquisados em Harvard, e esses medicamentos curavam de 70% a 90% das pessoas, sem ter nenhum princípio ativo capaz de curar nada, reconhecido pela própria indústria farmacêutica, foram banidos do mercado. E aí o pesquisador, né, o Dr. Herbert Benson, que hoje tem uma área de estudo específica em Harvard sobre o efeito placebo, que ele chama de bem-estar evocado, né, ou efeito nocebo, que é quando você internaliza situações negativas e projeta isso na sua vida, né? Ele vai mostrar exatamente isso, que nós trazemos esse potencial de criar essa realidade interior, né? Ou seja, no momento que você se prepara para ir para um médico da sua confiança e que você sabe que vai ser tratado como um ser humano, as pesquisas mostram que a cura começa a acontecer no dia anterior, quando você marcou a consulta. Porque só de você, a expectativa de ir para alguém que vai lhe orientar, o seu sistema imune já começa a se fortalecer. Então essa cura não está fora, essa cura está dentro. Né? E quando você chega lá e o médico diz, tome aí alguma coisa, você pode tomar bola de farinha, de açúcar, qualquer coisa. Porque naquele momento que você entrou em sintonia, confiou, acreditou, né, o médico vai fazer o papel que Jesus fez. É a tua fé que te cura. Na verdade, toda cura, hoje a ciência está chegando a essa conclusão, toda cura é um processo de autocura. Então, o que acontece? Se a gente tendo autoconsciência disso, que é exatamente o que eu me trabalhei, né, o que acontece? Quando a doença chega, eu não olho para a doença, eu olho para a oportunidade. Eu vejo, olha, o que é que isso está aparecendo? Por que esse sintoma está se manifestando no seu corpo? O que eu preciso olhar para mim? Será que eu estou precisando tomar mais banho de sol? Será que eu estou precisando fazer mais atividade física? Será que eu estou precisando melhorar minha alimentação? Será que eu estou precisando meditar mais? Então, assim, eu vou buscar exatamente o antídoto. E vou ver, será que os meus pensamentos estão contaminados? Eu estou muito preocupado com alguma coisa? Entende? Então, eu vou para a causa. Né? Então, quando eu administro a causa e mudo o programa que está me fazendo adoecer, a doença, eu não deixo espaço para a doença. Entende? Porque a doença é um sinal, é uma oportunidade. Na visão quântica,
né? É a oportunidade de você evoluir. A doença é exatamente essa oportunidade. Quando você tem um sintoma de doença, vai para um médico que não entende de saúde, porque o médico formado só na medicina alopática, ele não tem conhecimento sobre saúde, ele tem conhecimento de doenças e sobre medicamentos, ele não conhece sobre nutrição, ele não conhece sobre estilo de vida, ele não sabe como a mente influencia o corpo, ele é capaz de dizer para uma pessoa, você só tem 3 meses de vida. Olha, isso é um absurdo. O médico que diz para alguém que só tem 3 meses de vida, é porque ele é um ignorante completo da essência do que é o ser humano. Porque ele está dando uma sentença de morte. Tem hoje trabalhos conhecidos científicos mostrando que pessoas que foram dadas essa sentença de morte, olha, você tem um câncer terminal, você tem 6 meses de vida. 6 meses de vida a pessoa morreu de fato. E quando foram rever os exames, ela não tinha câncer, tinha sido trocado o exame da pessoa. E muitos, e é interessante isso, porque acontece muito de que a pessoa não sabe que está doente, ok? Descobre que está doente e rapidamente a situação se agrava tanto que ela vem a morrer muito rápido. Interessante isso, né? Eu já li estudos sobre isso, onde que a pessoa vivia uma vida saudável, descobriu a doença em 3 meses, ela morreu. Exatamente, é esse processo, porque o profissional, ele na verdade não é um profissional de saúde, porque se ele fosse um profissional de saúde, ele ia ajudar a pessoa, ele ia trazer esperança para a pessoa, ele ia ajudar a pessoa a se autoconhecer, entender as raízes, qual é a mensagem que aquele sintoma está trazendo. E aí você traz a pessoa para uma perspectiva de esperança, de evolução da vida dela, não de viver uma vida miserável. E aí entopem as pessoas com medicamentos altamente agressivos, onde elas vão tirando ali o nível de efeitos colaterais de agressividade é muito grande, onde aquelas pessoas elas perdem a perspectiva de voltar a ser saudáveis. O que está acontecendo, né, com esse crescimento de 5% ao ano das doenças crônicas é exatamente isso. As pessoas que estão condicionadas à cultura do medo, que é o que faz, né, as pessoas... sim, aqui em Recife, a quantidade de farmácias que se abrem, o melhor negócio do planeta no Brasil hoje é abrir farmácia. Porque exatamente também... Porque exatamente você tá induzindo as pessoas a viverem na insegurança, no medo, principalmente nesse momento de crise, né? Não oportunizam que as pessoas olharem para soluções, para evoluírem a partir das dificuldades, e aí as pessoas vão usar essas bengalas. Então, uma das bengalas mais corriqueiras é o medicamento químico, né? É a pessoa ter qualquer coisa e você vai encontrar pessoas muito jovens, com a bolsa cheia de medicamento. Quem tem uma dorzinha de cabeça, tem uma coisa, é uma química, é alguma coisa, ou seja, é uma agressão, você começa a agredir o seu corpo desde cedo e o seu corpo vai padecer. Quando chega na vida adulta, você está ali, né, num estado de deterioração, de sofrimento, onde as pessoas não morrem mais, de acordo com o Ministério da Saúde, de morte natural, as pessoas estão morrendo em estado de muito sofrimento, entubadas nos hospitais, porque então se apegaram a bengalas, acreditaram nelas, e não aproveitaram a oportunidade de evoluir. Né? Entendendo que existe todo um sistema que se alimenta a partir disso, né, gente? A gente tem que acordar para essas coisas e é bacana que a gente bate um papo sobre isso. Professor, o teu vídeo mais popular no YouTube tem 335 mil, quase 500 mil de visualizações. E é uma aula online que tu deu, é um hangout, que se chama Como Dar um Salto Quântico e Curar a Sua Vida. Tu acredita que ao mesmo tempo que tu está falando que a gente está refém desse sistema, eu digo que ao mesmo tempo existe uma quantidade enorme de pessoas que estão morrendo de fome e morrendo de sede por esse conhecimento, né? Eu gosto de pensar que o próprio Salvador Jesus Cristo disse que chegará um tempo em que nós estaríamos com muita sede e com muita fome. E eu digo que é a fome e sede desse conhecimento. Tu acha que o sucesso que tu tem quase 100 mil pessoas que assinam o teu canal no YouTube. E essa quantidade gigantesca de pessoas procurando a física quântica. Nós temos, no caso, a Elaine Ourives, uma amiga minha. E a Elaine, ela se tornou um fenômeno na física quântica, ok? Milhares de pessoas, ela acabou de fazer o talk show dela. Mara, tu estavas no talk show, né? Eu estava também. A Elaine é aluna minha, né? A Elaine é aluna do meu curso do Salto Quântico. Em 2015, o processo de transformação de Elaine começou exatamente depois que ela fez o meu curso de Salto Quântico.
É incrível. E tu acha que esse sucesso todo da física quântica é porque as pessoas estão cansadas desse sistema? Olha, eu costumo dizer, Dan, que nós vivemos uma revolução silenciosa, né? Uhum. A revolução silenciosa, ela está acontecendo no mundo todo. Hoje são milhares, milhões de pessoas que estão... E o que está acontecendo é que hoje nós temos uma riqueza muito grande de conhecimento científico. Então, o conhecimento científico do que há de mais avançado hoje, ele aponta para uma outra lógica. Ele aponta que esse modelo químico que foi adotado é um modelo completamente superado. Ele precisa ser revisto. Né? Nos Estados Unidos, a terceira causa-morte das pessoas é exatamente tratamento médico, é medicamento, entendeu? Então isso é um absurdo. Só perde para as doenças cardiovasculares e para o câncer. Então nós criamos um sistema onde os médicos são reféns dele. No Brasil, os médicos morrem 20 anos mais cedo do que a população, e nos Estados Unidos também. Então veja que loucura. A pessoa que deveria ser um exemplo de saúde, ele é um exemplo de doença, de fragilidade, né? Porque ele está refém desse sistema que ele foi doutrinado. Eu estou falando do médico que é só alopata, porque está crescendo também no mundo todo, os médicos que estão indo além, que estão buscando ir além desse sistema. Então, o que acontece é que, como há um fracasso, né? Há um fracasso claro, né? Quando você vê as estatísticas que só fazem crescer, né? Você vê que é um sistema completamente ineficaz, né? A alopatia, ela tem a sua importância numa emergência, né? Numa questão aguda, numa cirurgia. Isso realmente, de fato, existe essa importância, mas no tratamento das doenças crônicas é um fracasso. Não existe resultado, na verdade, né? Então o sistema precisa ser abolido. É uma coisa muito positiva que está acontecendo aqui no Brasil, Dan, e que eu contribuí, de certa forma, para isso, né? É o crescimento das práticas integrativas de saúde no SUS. Nós temos 29 práticas integrativas no SUS. Isso é fascinante, E essas práticas integrativas, toda a base dela é a física moderna, não tem como, entendeu? Então, o que acontece? Né? O próprio Sistema Único de Saúde está reconhecendo que é uma falência, né? Economicamente é inviável você só tratar de doença sem empoderar as pessoas a se prevenirem, a adoecerem menos, a promoverem a sua saúde no dia a dia. Então, é uma coisa muito simples de mostrar isso. Com isso, cada pessoa que se apropria desse conhecimento, que se transforma, que se cura, né, que abre uma nova possibilidade na sua vida, ela passa a irradiar isso. Então, o que está acontecendo aqui, está havendo uma busca muito grande, porque também está havendo, exatamente com a internet, né? Nós estamos falando hoje aqui para o mundo todo, estamos no Sim. Facebook. Né? Quando eu faço um webinar, eu falo para o mundo todo. Eu tenho alunos meus, eu abri a nova turma agora do curso Salto Quântico, eu tenho aluno no Japão, eu tenho aluno nos Estados Unidos, eu tenho aluno na Europa, tenho aluno... Nós temos gente aqui nos assistindo pelas redes sociais de várias partes do mundo também, e temos uma quantidade enorme de pessoas nos ouvindo pela rádio. Professor, nós precisamos ter um pequeno intervalo agora, ok? Mas antes do intervalo, eu quero lançar uma pergunta para ti, para depois a gente voltar. Olha só. E a pergunta é da Tatiane Oliveira. Um beijo enorme para a Tati, lá de São Paulo. A Tati disse o seguinte: se você nasce num ambiente totalmente tóxico, com muitas crenças, ok? Como se livrar dessas toxinas sem se afastar da família? Porque a gente não pode, né, fazer as malas e fugir da família. A gente tem que aprender a conviver. Então ela quer saber como é que a gente faz para se livrar dessas toxinas sem se afastar da família. É possível? Eu gostaria de lançar essa pergunta para o senhor e depois, no intervalo, nós vamos voltar. Gente que está nos assistindo, você está ouvindo positivoextremoradio.com. Nós estamos no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode nos ouvir através do site www.positivoextremoradio.com. Nós somos a rádio que sintonizamos com o teu crescimento e a tua evolução. Galera de Caxias do Sul, no Brasil, dia 11 de agosto, eu vou estar aí com o workshop Mudança Positiva. Brasílias, dia 3, 4 e 5 de agosto, numa imersão incrível na cidade ocidental, ao lado de Brasília. Uberlândia, Campinas, São Paulo, Curitiba e Campo Grande. É só ir no site www.mudancapositiva.com, ok? E galera que mora aqui na Flórida,
dia 23 de junho, sábado agora, o meu amigo, grande coach Márcio Michele, lá de Brasília, ele vai estar aqui conosco da 1 da tarde às 7 da noite na Embaixada Church em Coconut Creek, ali pertinho de Miami, com um workshop incrível de inteligência emocional. É um workshop gratuito, mas você tem que fazer inscrição. Para saber mais, você pode ligar para 954-982-4818, repetindo, 954, me sinto a menina da Telecom, 954-982-4818. Gente, nós vamos ouvir a música agora, sabe de quem? Você talvez alguns não saibam, mas esse cara maravilhoso, ele também é cantor, é compositor, ele faz um monte de coisa, né, professor? Eu não esperava. É verdade. Mas agora nós vamos ouvir uma música linda que tem um videoclipe fenomenal. Aquele clipe foi gravado onde, professor? Ele foi gravado, parte dele foi lá em Serra Talhada, na fazenda do meu pai. Na Serra também, aquela Serra Talhada, né? Eu subi na Serra. E também na praia de Boa Viagem, aqui em Recife. Eu tinha certeza que era lá quando eu vi. Engraçado isso. Nós vamos ouvir agora a música do professor Wallace Lima, chamada Só Movimento. Song number 2, please. Gente que está nos assistindo, não está desligado aqui, clica aqui, compartilha com os teus amigos, convida mais pessoas para receber, para ter contato com as informações incríveis do professor Wallace Lima, beleza? Se tu tem alguma pergunta, pode fazer a tua pergunta aqui, que eu vou fazer um esforço. Nós estamos indo para a última hora do programa. Show de bola. Semana que vem, olha só, eu vou conversar com o Cleiton Alves. O Cleiton está aqui, Cleiton. Se estiver daqui, Cleiton. O Cleiton Alves vai conversar com a gente semana que vem. Tem que ficar ligado. Ok. Então, clica aqui e compartilha se você ainda não compartilhou a live. A Cris disse que já compartilhou. Obrigado, Cris. O Cleiton está aqui. Maravilha. Então, a semana que vem eu tenho o Cleiton aqui para falar com a gente. Na outra semana, o André Alves, lá de Portugal. E na outra semana, dia 29, vamos falar com a Cristiana, maravilhosa, Cristiana Libânio. Esse time é bom demais. O Jonas tá aí. Gente, se você ainda não compartilhou a live, clica ali e compartilha. Deixa eu voltar. Maravilha, maravilha, maravilha. É só um movimento do querido professor Wallace Lima. Professor, como é que surgiu essa música? Me conta a história dessa música. Oi, Dan, eu faço poesia desde a adolescência, né? E aí depois comecei a aprender violão e eu tenho uma facilidade, assim, eu nunca estudei, na verdade, digamos assim, em escola de música, mas eu tenho uma certa facilidade de compor. E aí eu comecei a
colocar música nas minhas letras, né? Aham. E essa música aí, ela é uma música que eu digo que é uma música que tem um perfil quântico, que ela fala exatamente que tudo é movimento, né? Ou seja, nós vivemos num universo que não para de evoluir, ou seja, tudo tá em movimento, tudo é transitório, né? Se você vai pegar na tradição budista, né, o budismo traz muito essa ideia da impermanência de todas as coisas, ou seja, o que permanece na nossa vida é a impermanência, ou seja, é a transitoriedade. Então, por isso que é importante a gente exercitar o desapego, né? Porque você se apega e as coisas estão em movimento, né? Tá tudo em movimento. Por isso E tenta pegar e não consegue, se frustra. Não consegue porque tá no fluxo. Então, é melhor seguir o fluxo, né? Os taoístas aqui ensinam muito bem isso. Siga o fluxo do Tao, né? Deixa as coisas simplesmente seguirem o seu fluxo natural. Não tente impedir o fluxo, porque isso gera sofrimento, isso gera apego, né? E a gente vive nesse mundo muito neurótico de que a gente tem que ter controle, né? Muito interessante isso. E essa música saiu dessa necessidade de não ter controle, de let it go, de soltar? É exatamente isso, né? Hoje eu tenho muita consciência de que, na verdade, a única forma de você ter controle é sair do controle, né? Porque esse controle que nós temos a nível cultural, que nos é levado a querer controlar, a gente termina vibrando muitas vezes naquilo que você não quer, e você gera estagnação. Na verdade, o controle ele vem quando você internamente se conecta àquilo que você quer, né? Não é você internalizando uma preocupação, um medo de não dar certo, ou querendo que as pessoas se comportem do jeito que você acredita que é o melhor, porque, na verdade, ninguém vai se comportar da forma que a gente quer só porque a gente quer. A mudança, né, tem que ser uma mudança interior, entende? Então, o que nós precisamos fazer é se trabalhar para mostrar que a mudança interior acontece. Quando as pessoas percebem através da nossa experiência, né, daquilo que a gente fala, a gente pratica aquilo que a gente fala, então elas começam a ver uma coerência e ver um sentido. Então elas podem querer se espelhar né? Por isso que hoje, até no mundo corporativo, se fala, né, na melhor forma de liderar é pelo exemplo. Não adianta você querer impor as pessoas, né? Muitas vezes as pessoas na sua frente vão dizer tá tudo bem, tá tudo ok, mas quando você dá as costas, todo mundo faz do jeito que bem entende, porque elas não estão convencidas daquilo, né? Você vai impor, muitas vezes as pessoas estão fazendo as coisas por medo, né? Mas não estão sendo convencidas daquilo, porque muitas vezes elas não acreditam. E não acreditam porque, às vezes, a pessoa que está impondo as coisas, ela se comporta de uma forma a não gerar essa credibilidade. Então, essa cultura do controle gera muito sofrimento, a meu ver, porque as pessoas tentam impor, muitas vezes, aquilo que elas não são, né? Então, o que a gente orienta na perspectiva quântica é que a gente primeiro se transforme. E a gente se transforma interiormente, então aí você vai começar a perceber o universo respondendo, você vai começar a perceber que nós impactamos o mundo exterior a partir da nossa vibração dominante. É isso que a física quântica traz, né? É isso que os grandes mestres trazem, né? Quando Jesus diz, olha, Deus está dentro de você, para de procurar fora. Ou seja, as possibilidades dentro da lógica quântica, Deus são as possibilidades infinitas de você manifestar a realidade. Então, se você percebe que essa matriz divina está dentro de você, então fica mais fácil você olhar para as soluções, né? Ao invés de ficar querendo controlar a vida das pessoas, né? Sem que as pessoas tenham, de fato, mudado a chave dentro, aquilo que você falou no início. A chave tem que girar dentro da pessoa. Não adianta você impor as coisas. O processo de transformação é uma busca interior, né? Agora, a gente pode, a partir do nosso exemplo, a partir das nossas experiências, dizer, olha, isso aconteceu comigo e eu não sou um extraterrestre. Eu sou daqui do planeta Terra, sou um ser humano que já passei por dificuldades, como todo mundo passa, né? Que tem desafios como todos os seres humanos. Agora, eu treinei minha mente a olhar as coisas de uma maneira diferente. E isso, como eu sou um ser humano, não sou melhor do que ninguém, qualquer pessoa, né, pode fazer também. Agora, a pessoa tem que se lançar, a pessoa tem que investir, né? Porque às vezes as pessoas estão procurando na nossa cultura uma pílula mágica, né? Alguma coisa que você diga, toma essa pílula aqui, não faça nada. Uma vez uma pessoa próxima a mim, que tinha feito uma bateria de exame, estava com um bocado de problema de saúde, ela perguntou, olha, esse conhecimento seu aí
da saúde quântica e tal, tem como eu continuar fazendo tudo o que eu faço, que eu gosto muito de fazer essas coisas que eu faço. A pessoa tem um monte de maus hábitos, né? Hábitos alimentares, de estilo de vida, mas ela não queria abrir mão e queria que eu ajudasse ela a viver do jeito que ela vivia e ficar boa. Eu disse para ela, olha, isso aí é pílula mágica, não tem essa pílula mágica. A mudança de vida requer transformação. A mudança de vida requer investimento. A mudança de vida requer entender que se a sua saúde não está boa, o seu corpo, na sua sabedoria, está lhe dando uma oportunidade de você, né, mudar o seu estilo de vida. Não é arrumar alguma... As pessoas estão indo para as farmácias pensando que existe essa pílula mágica. Não, elas vão ficar mais doentes, porque elas não olham para a oportunidade que a enfermidade está proporcionando e elas vão colocar uma dose de toxina no seu corpo que vai agredir o seu corpo, que está fazendo que as doenças autoimunes... O que são doenças autoimunes? São doenças onde o corpo ataca o próprio corpo. O sistema imunológico não reconhece a pessoa mais. Porque a pessoa está tão cheia de toxinas no corpo, né, que o corpo começa a preparar anticorpos para se autodefender. Então isso é uma aberração, né, que vem crescendo nos últimos 50 anos. O crescimento das doenças autoimunes é muito grande a nível mundial e tem a ver com o estilo de vida, tem a ver com essa medicalização do sofrimento, essa quantidade de química, a química nos alimentos, a química dos agrotóxicos, a química dos produtos industrializados e a toxina mental da pessoa que está programada para estar ali processando problemas dia e noite sem parar, naquele modo contínuo, só olhando para problema. Então fragiliza o sistema imunológico, fragiliza o sistema endócrino, fragiliza o sistema nervoso, e aí a doença vai ter que aparecer para ensinar a pessoa. Porque ela na verdade, ela encontra um terreno muito fértil, né? É um corpo fragilizado, vem de uma mente fragilizada, vem de um espírito fragilizado, e nós estamos muitas vezes em contato, como a Tati, a gente vai responder agora a pergunta da Tati, nós estamos num ambiente tóxico, nós nascemos nesse ambiente tóxico, nós temos hoje uma quantidade enorme de pessoas que provavelmente as pessoas que estão nos assistindo têm... Eu estou estudando agora, professor, eu vou fazer um curso aqui em Arkansas esse ano para me tornar um terapeuta quântico. Muito interessante o curso. É o mesmo curso dado... Tem uma universidade aqui em Novo México, que é a primeira universidade que tem um curso, ok, para saúde... para medicina alternativa. Primeira universidade nos Estados Unidos que lançou um curso, ok, de graduação para para medicina alternativa. Eu vou estudar com eles, vou fazer esse curso de terapia. Essa é uma terapia quântica de cura, muito interessante. Eu achei que estou fascinado com isso, estou estudando muito. E um dos estudos uma das coisas que eu estou estudando é esse sentimento que as pessoas têm de não querer estar aqui. Nós hoje lidamos com a sensação gigantesca interna, esse desconforto espiritual de que nós não queremos estar aqui. A gente quer ir embora, mas não sabe para onde. E essa luta tem sido muito interessante. Professor, com relação à pergunta da Tati, ok? Você nasce nesse ambiente totalmente tóxico, ok? Com muitas crenças. Como é que tu faz para se livrar dessas toxinas sem se afastar da família? É possível? Olha, Dan, eu pela minha experiência de vida, a família é um ponto estratégico, digamos assim. Ele é um ponto estratégico de alavancagem da nossa vida. Mesmo quando é muito complexa, mesmo quando é muito difícil. Então, eu costumo dizer que quanto maior a dificuldade, maior a oportunidade. Quanto maior o problema, maior a oportunidade. Então, eu primeiro diria a Tatiana que procure ver a oportunidade, procure agradecer pela oportunidade. No meu livro, Dê um Salto Quântico na Sua Vida, esse livro aqui, ó, que eu lancei pela editora Gente, né? Que legal, Dê um Salto Quântico. No final do ano passado, tem um capítulo que eu trato especificamente disso aí. E eu digo, tem uma parte do capítulo que eu digo, nós todos nascemos em berço de ouro. Né? Então, assim, eu procuro desmistificar essa ideia de que os problemas na família, eles eliminam a possibilidade da gente evoluir. Né? Na verdade, eu entendo hoje, pela minha experiência de vida, que sem os problemas que eu passei, eu não seria a pessoa que sou hoje. Ou seja, eu transformei isso numa oportunidade. Então, o que eu diria para a Tatiana primeiro,
não perca tempo querendo mudar os seus familiares, né? As pessoas gastam muita energia querendo mudar as pessoas. Isso é inútil. As pessoas não mudam porque a gente quer. Né? Eu sei disso porque eu já passei por isso. Principalmente quando eu comecei a mudar a minha vida, eu queria levar isso principalmente para as pessoas mais próximas. Eu via que isso não funcionava. Né? Na minha empolgação não funcionava porque a pessoa não estava sensibilizada. Não estava naquele nível de sensibilização do que eu estava vivendo. A minha experiência era minha. Entende? Então, o que acontece é que eu, em um determinado momento da minha vida, eu tinha poucas pessoas até para conversar sobre esse tema. No entanto, isso não me tirou do eixo, me levou a continuar colocando isso como uma missão de vida, me aprofundando, estudando e mudando a mim mesmo. Então, eu parei de querer convencer as pessoas de que aquele caminho era bom, mas eu precisava mostrar para mim que isso de fato funcionava. Então, o que eu diria para você, Tatiana, invista em você. Invista em você, faça a diferença. Então, de repente, muda a tua alimentação, passa a ter uma prática de meditação, faz atividade física, você passa a se cuidar e ver como isso funciona. Porque o que vai acontecer é que as pessoas, quando elas verem o resultado, porque os resultados vão aparecer, não tem como não aparecer, é científico, é matemático. Então, se você se transforma numa pessoa melhor, você vai ter pessoas que vão começar a ficar curiosas, querendo saber o que é que você está fazendo. Entende? Mas não perca tempo. A primeira coisa é dizer, é energia inútil e muito desgastante você querer mudar. Agora, entenda que os grandes mestres da humanidade, como Jesus, como Buda e outros tantos, teve um momento da vida deles que eles foram atrás, foram para um caminho. Né? Ou seja, não tem nada de errado também você se distanciar da sua família para se fortalecer interiormente. E outra, não tem como se afastar da família, porque quanticamente nós não precisamos estar no mesmo ambiente físico. A gente se conecta à distância com as pessoas. Então, não tem nada de errado, eu recomendo às pessoas, é bom, é saudável você se afastar um pouco, às vezes, do ambiente familiar para você se fortalecer naquilo que você acredita. Né? Isso não tem nada de mal, porque, na verdade, eu costumo dizer que tem um egoísmo que todo mundo devia exercitar, que é o egoísmo de se amar mais, se cuidar mais, investir mais em você. Não tem nada de errado com isso. Né? Aquela frase de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo, na verdade, você precisa perceber que a frase começa, termina, amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, para que tu consiga fazer isso, exige que tu te ame. Exatamente. Então, primeiro você tem que se amar, primeiro você tem que se cuidar. E para isso você tem que investir em você. Então, não tem nada de errado você também se distanciar um pouco da sua família e fazer uma imersão e fazer algum trabalho para que você se fortaleça nesse campo. Né? Isso aconteceu com os grandes mestres da humanidade, porque é a hora de você epigeneticamente sinalizar os seus genes com mais liberdade, sem ter tanta resistência todo dia ali, convivendo no ambiente onde as pessoas estão o tempo todo se contrapondo ao que você é. Entendeu? Então, busque também ambiente mais enriquecido, busque conviver com pessoas que estão na sua frequência. Agora, você primeiro precisa mudar a estação do rádio interior. Né? Para você atrair as pessoas na frequência certa, você precisa começar a praticar aquilo que você quer. Né? E começar a dizer de fato o que você quer. Não é ficar vibrando no que não quer, não é ficar reclamando. Não é ficar reclamando da família, ou seja, agradecer, entrar no sentimento de gratidão e dizer, esse ambiente que eu vivo é um ambiente ideal para eu evoluir. E aí com isso, você já vai mudar corporalmente a tua química, né? Você vai começar a mandar um outro sinal, dentro dessa perspectiva da ciência da felicidade, né, que o Dan trabalha aí também, é exatamente isso, você simplesmente mudar o seu estado mental de ser uma pessoa que agradece mais ao invés de reclamar, isso já muda a sua configuração. Isso já muda a possibilidade de você expressar uma genética mais saudável e se transformar numa pessoa otimista. As pessoas otimistas, né, cientificamente comprovadas, elas vivem pelo menos 11 anos mais do que os pessimistas. Por quê? Porque ela está o tempo todo nutrindo o seu sistema imune, o seu sistema endócrino, o seu sistema nervoso, ela está criando, ela está sinalizando genes associados a um estado de saúde ao invés de um estado de doença. Então isso é simples, elas se recuperam mais rápido de cirurgia, elas se recuperam mais rápido das doenças, entendeu? Então a grande questão é que nós, quando focamos a nossa energia, a nossa atenção no mundo exterior, em querer que as pessoas se adequem à nossa mudança, isso é um fracasso.
isso gera muito sofrimento, né? Porque as pessoas não vão mudar simplesmente porque a gente quer ou porque a gente descobriu, né, a saída para a nossa vida, porque as pessoas precisam chegar lá também. Isso é um processo e cada ser humano está no seu caminho evolutivo. Então, olhe para a sua família como uma bela oportunidade, agradeça por todos os desafios, pelas dificuldades que você vive e comece a se conectar de fato ao que você quer, né? Mudando, buscando essa mudança interior, e fique tranquila também se você quer sair para fazer um outro trabalho, não tem nada a ver. Onde você vai estar, você pode estar emanando amor para a sua família, você pode estar se conectando com eles afetivamente. No entanto, se você está fragilizado interiormente, né, isso vai ficar muito complicado, né? Isso vai ficar muito complicado de fazer, porque você vai estar num campo de processar negatividades, e isso vai fazer com que você termine reforçando o padrão que você quer superar. Então, seria essa a orientação que eu daria aí para a Tatiana: entrar na gratidão e perceber que esse ambiente que você nasceu, como eu trago no meu livro, é o seu berço de ouro. Você precisa olhar para as oportunidades que esses desafios estão proporcionando para você. Maravilha, ela já agradeceu, ela diz verdade, gratidão, professor. Gente, eu estou recebendo muitas mensagens via WhatsApp, via inbox. Infelizmente a gente não tem tempo para ler essas mensagens ou para responder as perguntas, eu lamento muito. Eu quero deixar um convite: todos os dias às 8 da manhã, horário de Brasília, 7 horas, horário aqui da Flórida, nós entramos ao vivo no grupo Despertando para a Vida. Eu estou colocando o link aqui na live, ok? Pelo Face. Se você está nos assistindo através da internet ou através do rádio, você pode ir no Facebook e digitar Despertando para a Vida, entrar no nosso grupo. Nós já somos mais de 2.500 pessoas que entramos e nos conectamos todas as manhãs, de segunda a segunda. A gente só pula na sexta porque eu estou aqui, mas nós entramos e nós conversamos sobre esse despertar para a vida. E nesse despertar para a vida nós estamos criando uma família quântica muito poderosa lá. Eu quero convidar o professor para entrar para a nossa família. Eu quero convidar todos vocês que estão nos ouvindo. O link já foi colocado aqui e novamente é gratuito. E nós fazemos encontros todas as manhãs, às vezes à noite. Ontem à noite foi à noite, porque eu estava preso no trânsito ontem de manhã. Mas olha só, gente, eu quero fazer, professor, antes de nós encerrarmos, um bate-bola contigo. O bate-bola é o seguinte, ok? Tu é a minha primeira cobaia. Tô me sentindo, sabe aquele de frente com o Gabi, aquele programa? A gente vai fazer de frente com o Dan. O bate-bola é o seguinte: eu vou lançar por exemplo, vou falar, professor, religião. E eu quero ouvir a sua opinião rápida, ok? Em poucas palavras sobre aquilo. Tudo bem? Mas não vai ser agora, vai ser daqui um pouquinho. Porque antes de o bate-bola vai ser para nós encerrar o nosso programa, professor. Eu gostaria que tu falasse pra gente um pouquinho o que as pessoas, quando te procuram, mais perguntam para ti. Qual é uma coisa que chamou a atenção, que tu fala, caraca, todo mundo pergunta isso? Tu me enviou vários, mas é muita coisa que eu gostaria que tu escolhesse, por causa do nosso tempo. Olha, Dan, tem dois aspectos aí que as pessoas me procuram muito. A gente recebe muitas mensagens de e-mail, né, lista de WhatsApp, das mídias sociais de um modo geral, né? Então tem dois aspectos. Tem a questão financeira, principalmente nesse momento de crise que o Brasil está passando. Então muitas pessoas às vezes querem fazer meu curso e não podem fazer, né? E muitas crenças limitantes em relação ao dinheiro. A gente tem uma relação com o dinheiro, né, muito negativa, que leva as pessoas a estruturarem crenças subconscientes que impedem, elas associam dinheiro a coisa negativa, né? Principalmente no momento como esse que a gente vive no Brasil, né, com corrupção. Então as pessoas fazem associações de dinheiro com uma coisa negativa, né, e começam a atribuir valores ao dinheiro. Eu costumo dizer, dinheiro não tem valor humano, quem tem valor humano são as pessoas, né? Se os valores humanos das pessoas não são elevados, elas se corrompem, mas não é o dinheiro que faz isso, é que elas não entenderam a lógica, né, da verdadeira prosperidade que está nesses níveis mentais, emocionais e espirituais. Então essa questão financeira é muito recorrente. A outra questão é a questão dos relacionamentos, né? Dos relacionamentos interpessoais, sejam
profissionais, sejam familiares, né, sejam entre casais. E o que me chama mais atenção, que hoje está sendo o foco do meu trabalho, que eu estou levando através de um novo curso. Eu cheguei agora da Europa, onde fiz 2 cursos agora em Lisboa, e na cidade do Porto, que é o coaching quântico, né? Então esse coaching quântico eu estou totalmente focado em levar as pessoas a melhorar a relação consigo mesmas. Inclusive vou estar aí nos Estados Unidos, né? Falei você em off, na Califórnia, em julho, e quem sabe a gente possa fazer alguma coisa aí na região de Miami também. Vamos fazer em Miami, Orlando, essa região aqui está dominada. A gente cuida, a gente domina, a gente faz isso. Maravilha. Eu já acertei também, estou com uma parceria, né, com a Júlia, com a Manu aqui do Brasil. A gente vai estar na Califórnia em julho. De repente a gente expande aí a ideia, levar esse trabalho para um maior número de pessoas. Então a grande questão, o que eu tenho recebido, eu fiz agora, eu lancei um mini curso, salto quântico, gratuito, daí, em torno de 47 mil pessoas se inscreveram. Uau. Então, foi impressionante assim, o número, a avalanche de pessoas trazendo o seu sofrimento, trazendo muitas queixas da vida, e muitas pessoas assim que passaram por tentativas de suicídio ou que pensavam em se suicidar. Então, isso realmente me impressionou a ponto de eu criar um curso onde eu dou 6 aulas ao vivo chamado Pronto Socorro Quântico, né? Onde eu faço atendimentos terapêuticos ao vivo, né? Porque eu comecei a fazer alguns atendimentos e comecei a ver esse sofrimento que estava, a pessoa internalizou alguma história na vida dela, em algum momento ela acreditou naquilo, ela está no processo de autopunição, está no processo de culpa. Muitas vezes o que os pais trouxeram enquanto valores em relação a dinheiro, em relação a relacionamentos, elas estão ali aprisionadas naquele processo, né? E aí a grande questão é mudar a conversa interna, né? Mudar essa conversa interna. Então, em todo esse trabalho que está sendo feito pela psicologia positiva, né, inteligência positiva, é um trabalho que eu já vinha fazendo, né? Porque é exatamente entender, olha, se você, né, se maltrata, como é que você vai resolver seus problemas? Se você fica aí se martirizando, se culpando, como é que você vai sair disso? E aí a gente sabe que é exatamente o domínio do subconsciente, é onde estão essas matrizes dessas identidades que em algum momento nós criamos, assumimos compromissos através de crenças e percepções e que elas nos perseguem, elas dominam a nossa vida. Então você vai ver que as pessoas muitas vezes estão dominadas por crenças subconscientes que tiram a sua energia. Tem pessoas que dizem, olha, eu não tenho nem vontade de me levantar da cama, eu não tenho energia física para se levantar da cama, entendeu? A pessoa quer passar o dia dormindo, né? Então ela está ali num processo de autossabotagem violento, porque ela está dando vez e voz ao sabotador. Aquela voz ali que diz, não, isso é complicado para você, você não pode, isso é difícil, isso é coisa de... Você não tem mais idade, tem essa coisa da idade também, né, que a ciência derrubou completamente. Não, mas eu não tenho mais idade. Não existe essa coisa de idade. Não existe, na verdade, os experimentos aí feitos pela Ellen Langer, de Harvard, mostram exatamente que você pode treinar o cérebro até para diminuir a sua idade, para manifestar uma genética de quando você era jovem. Então isso é possível, nós podemos mudar a química corporal para alterar a nossa capacidade cognitiva, né? Ou seja, o aumento do quociente de inteligência cognitiva, que é o QI, o aumento da nossa inteligência emocional, só que isso requer esse olhar interior, essa mudança dessa conversa, porque se você acorda e já começa pensando em coisas negativas, e lembrando de coisa que não deu certo, e que passa o dia nessa frequência e dorme pensando nisso, é complicado, entendeu? Você vai atrair essa realidade para você. Então, todo esse trabalho hoje que eu venho fazendo, Dan, é voltado exatamente para trazer para as pessoas ferramentas para que elas entendam que elas podem sair desse aprisionamento. Elas podem entrar numa nova frequência, né? E acessar o potencial, porque, na verdade, essa questão que a gente chama de felicidade está associada ao tempo, né? Ao tempo que você fica mais no campo da positividade, ou seja, da proatividade, né? Do que o tempo que você está ali na negatividade, se desmerecendo, se desconsiderando, se autodesvalorizando, entende? Então, quanto mais tempo a gente ficar autovigilante, né? Exatamente a esses padrões, nós vamos poder exatamente entrar na frequência do que a gente quer. Então, o que é muito comum é as pessoas estarem... Eu, quando faço esse trabalho de coaching quântico,
eu peço no determinado momento para as pessoas assumirem novos compromissos e peço para elas escreverem isso. E algumas me pedem para eu olhar. Quando eu vejo, muitas vezes as pessoas estão pedindo o que não querem. Estão focadas no que não querem. O foco não é no que querem. E muita gente fala isso, né? Eu não sei o que eu quero, mas eu sei muito bem o que eu não quero. E tem muita gente em relacionamento falando, eu não sei muito bem o tipo de homem que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. E o que acontece? A gente acaba conseguindo o que a gente não quer porque a gente não decide em detalhes. O segredo é detalhes. A gente precisa aprender que energia trabalha com informação. E informação é detalhe. Quanto mais detalhe você dá para as energias, para as inteligências que estão à nossa volta, que nós temos, nós somos seres criadores. Por isso que nós estamos aqui, nós somos filhos de um criador e por consequência nós temos um DNA de criação, de criadores. Então, e nós viemos para a Terra para obter essa experiência, esse conhecimento, para expandir a nossa biblioteca de experiências, para que a gente possa voltar e criar. E a gente às vezes esquece isso, né? A gente esquece que a gente precisa dessa experiência para poder criar. Professor, podemos fazer o nosso bate-papo, o nosso bate-bola? Sim, como vai fazer? Ok, nós temos ainda em torno de 15 minutos de programa e eu gostaria de ficar nesse bate... Vamos ver como é que vai ser, ok? Então o bate-bola é o seguinte. Ok. Eu lanço um assunto, ok? E você responde em poucas palavras, rapidinho, sem não pode pensar, tudo bem? Momento da verdade. Vamos lá então. Professor, religião. A religião seja uma boa pessoa, faça o bem, né? A religião é a gente fazer o bem, né? Quando eu tenho falado muito para as pessoas, diga mais para as pessoas, eu te amo. Quando eu digo para alguém, eu te amo, eu estou dizendo, eu desejo que você seja feliz. Então, vibrar no que é bom, né? E entender, né? Em religião, a palavra religião está ligado a religar, é reconexão. A reconexão com essa inteligência. Reconectão com essa inteligência é a gente entender que essa inteligência também pulsa dentro da gente. E que nós podemos criar e co-criar uma nova vida a partir de uma conexão daquilo que realmente faz a diferença. Então, seja uma pessoa boa, né? Seja uma pessoa de bom coração, e isso está de bom também. Você vai ser uma pessoa religiosa e vai fazer a diferença no mundo. Se você tiver uma boa relação com você mesmo e evitar gerar sofrimento para as outras pessoas e, sobretudo, para você. Maravilha. Grana. Olha, grana é a energia, é a moeda de troca, né? O dinheiro é uma energia de troca. Então, procure elevar os seus valores, os seus sentimentos. O dinheiro não tem sentimento. O dinheiro não tem valor. Valor quem tem somos nós. Então, o que acontece? Se você é uma pessoa próspera de verdade, o dinheiro é uma consequência, porque, na verdade, o dinheiro é uma energia que precisa ser colocada em movimento. E à medida que você tem sabedoria para usar o dinheiro com inteligência, para gerar benefícios para você se tornar uma pessoa melhor e contribuir para um mundo melhor, então você esteja certo que o dinheiro vai circular naturalmente através da sua mão, porque você vai manipular essa energia de maneira sábia e inteligente. Então, não confunda dinheiro com valores humanos. Quem tem valores humanos são os seres humanos, tá? Então, eleve os seus valores para que o dinheiro na sua mão, você ter autoconfiança de que o dinheiro na sua mão, ele vai ser operado de forma digna, de forma honesta, de forma íntegra, para que você não possa, para que você evite botar o dinheiro para correr de você em função de crenças limitantes em relação ao dinheiro. Família. Olha, família, eu vejo a família como a base mestra da nossa evolução. É isso que eu falei, né, que eu coloquei lá no meu livro, ou seja, nós todos nascemos em berço de ouro. Então, ter o sentimento de gratidão, sobretudo aos nossos pais, honrar os nossos pais, honrar a nossa ancestralidade, porque nós somos um emaranhado do que veio para trás. Então, honrar e conhecer os valores da nossa família ajuda a gente a se desemaranhar, muitas vezes, de processos que vêm se repetindo, às vezes processos de sofrimento, de dores, e transformar as dores, né, transformar as enfermidades que muitas vezes se repetem nas estruturas familiares como uma oportunidade da gente curar o sistema. Porque eu entendo hoje que todo ser humano, ele recebe um bastão da autocura.
na sua mão. E quando ele desenvolve essa autoconsciência, ele cura o sistema para trás e ele leva uma nova possibilidade epigenética, né, de manifestar os genes da saúde para as futuras gerações. Então, a família é o cerne, é o grande laboratório, né, humano de experiência, aliado ao grande laboratório interior que cada um traz dentro de si. Maravilha. E lembrando também, gente, que é importante que a gente tenha consciência de que nós fizemos muitos acordos antes de vivermos esse momento aqui na Terra, e cada membro da tua família, por mais que você às vezes ache que não tem nada a ver contigo, que você está na família errada, que você está no momento errado, você não está. Cada um dos membros da tua família, até aqueles que você se irrita horrores, ok? Eles aceitaram estar contigo nesse momento. Então, esse acordo foi feito e é importante que você olhe para esses conflitos, porque a solução para que esses acordos tenham sucesso está nesses conflitos. Se você ignorar os conflitos, se torna um problema. Pecado, professor. Olha, na sabedoria tolteca, né, do México, né, que é uma tradição espiritual do México, né, que eu também estudo, né, através do Dom Miguel Ruiz, ele disse que o pecado é algo que a gente faz contra a gente mesmo. Uhum. Né? Ou seja, pecar é algo que você se comporta. O que é que a gente faz contra a gente mesmo? Por exemplo, se eu gero sofrimento para alguém, isso vai reverberar, isso vai vir de volta. Não tem nada que a gente faça nesse mundo que não se comporte como uma semente plantada no nosso jardim, no jardim da nossa existência. Então, toda atitude nossa, quando a gente gera sofrimento para o outro, a gente vai estar plantando aqui no nosso jardim, isso vai florescer e isso vai voltar para a gente. Por outro lado, né, o pecado, digamos, mais comum, né, que nós fazemos hoje é o pecado contra nós mesmos, que são aqueles pensamentos infernais, obsessivos, recorrentes, de negatividades, é o crítico interior, né, onde nós estamos o tempo todo olhando para problemas, para negatividades, estamos julgando os outros, estamos no auto-julgando, não temos a capacidade nem do perdão do outro, nem do auto-perdão. Então, esse aí, né, é o pecado maior, né? É o pecado maior onde a gente se coloca numa posição, muitas vezes, de inferioridade, de baixa autoestima, onde a gente se autodesvaloriza, criando uma condição, digamos assim, de que a nossa vida não prospere, nossa vida não evolua e que a gente viva em um estado de sofrimento perene. Então, o maior pecado, né, eu comungo com essa visão da sabedoria tolteca, o pecado é algo que a gente faz contra nós mesmos, na maioria das vezes, por ignorar as leis naturais. Maravilha. Saúde. Saúde é um estado de espírito, né? A própria Organização Mundial de Saúde diz que a saúde não é a ausência de sintomas, né? A saúde é um estado de espírito e a saúde ela se dá de uma maneira bem ampla no nível físico, no nível mental, no nível espiritual, no nível emocional. Então buscar exatamente mudar o nosso diálogo interno. A saúde, ela tá, para mim hoje está muito claro que ela está muito associada a essa relação que nós temos com nós mesmos. Então, as pessoas estão muito procurando algum motivo para ser feliz, para depois dizer, olha, quando eu comprar o meu carro, eu vou ser mais feliz, quando eu comprar minha casa, quando eu me casar. Então, seja feliz agora, porque as pessoas mais felizes, as pessoas mais otimistas são as pessoas mais saudáveis. Então, ali, faça um pacto com você de investir na sua felicidade interior, que certamente você está fazendo o maior investimento na sua saúde. A saúde não está nas farmácias, não estão nos hospitais. A saúde está dentro de você. Sexo. Não vale dizer é muito bom e mudar de assunto. Sexo é maravilhoso, né? Sexo é maravilhoso. Ele é uma inteligência muito grande, né? A natureza, onde ela cria um estado de êxtase, né? E o sexo, ele é a base onde a gente pode transcender do nível primitivo, que é apenas o instinto, né? Só a busca pelo prazer, tem esse lado, que é a busca apenas pelo prazer, mas o sexo, ele é uma porta para o amor, né? Para que você entre num processo evolutivo, né? Ou seja, há uma diferença muito grande entre o sexo simplesmente por instinto, que às vezes gera sofrimento, muitas vezes, e o sexo aliado ao amor. E aí, quando a gente leva a sexualidade para um nível mais evoluído, né, que é exatamente a conexão com o chakra cardíaco, que é o amor. O amor é o quê? O desejo que o outro seja feliz. Né? Você estar totalmente integrado, ou seja, as suas ações no mundo elas estão voltadas para gerar
felicidade, para gerar bem-estar. E aí a gente tem essa possibilidade de levar para um nível de maior transcendência, né? Então o sexo ele pode abrir esse portal para a transcendência quando a gente faz esse caminho onde a gente sai do nível instintivo básico e a gente leva dos chakras, dos 3 chakras básicos para o chakra cardíaco, e a gente direciona isso para o chakra coronário, que é exatamente essa dimensão maior da conexão com a espiritualidade. Então o sexo ele pode ser deve ser uma porta para a dimensão espiritual. Ele não é apenas um parquinho, né? O sexo não é apenas um parquinho de diversões. É importante, eu adorei o que o professor falou. Professor, karma, o que o senhor pode nos falar sobre karma? Só tem karma e mais um. O karma, há uma compreensão equivocada sobre o karma, porque as pessoas falam sempre de karma como uma coisa negativa. Na visão hindu, na verdade, o karma é a ação nossa no mundo. Toda ação nossa no mundo gera memória. O karma é exatamente isso que volta para a gente. Então, o karma, na verdade, todas as nossas ações estão gerando impacto energético no mundo. E aquilo que a gente planta, a gente colhe, porque nós precisamos evoluir a partir da nossa experiência do que a gente plantou. Então, o karma é uma coisa extraordinária. Entender que nós somos responsáveis pela nossa vida, pelo bom e pelo ruim. Tá? Então, quando a gente passa a olhar o karma por esse ângulo, a gente sai dessa questão de estar dizendo, não, isso está acontecendo isso pelo meu karma, como se eu estivesse havendo uma punição. Não, isso faz parte de uma escolha que nós fizemos num determinado momento da nossa vida. Isso tem a ver, a superação, ou seja, a mudança da lente que a gente percebe o mundo, possibilita que a gente transforme um karma negativo, no caso, de uma atitude ignorante, de um sofrimento que foi gerado, no que é chamado de dharma, que é exatamente quando você transcende, né? É quando você transforma o problema numa oportunidade. Então isso é uma coisa que pode ser exercitada diariamente, né? A partir do momento que a gente entende que nós estamos colhendo aquilo que nós estamos plantando, nós vamos observar a qualidade da nossa colheita, nós podemos mudar a configuração, o software interno, para que a gente possa ter resultados efetivamente melhores. Maravilha, obrigado. O último assunto que eu quero ver contigo, professor, futuro. O futuro acontece agora, né? O futuro acontece agora. O que acontece é que o que eu trago muito no meu trabalho é a necessidade das pessoas viverem mais no presente. Então, uma das ferramentas que eu uso no meu dia a dia, eu tenho mais de 18 anos que eu tenho prática de meditação, é as pessoas silenciarem mais, ficarem mais no momento presente. Então, o futuro, não tem como você pensar num novo futuro com a cabeça no passado. Então, o que acontece é que as pessoas estão com a mente muito aceleradas, elas estão pensando em problemas, ela acorda, dorme pensando em problemas, e elas fazem todo dia as mesmas coisas, elas lêem os mesmos livros, o mesmo programa de TV, falam com as mesmas pessoas, e elas ficam esperando um futuro melhor. Não tem futuro melhor se você não está fazendo o seu melhor. E o seu melhor você precisa fazer no agora, não é enredado nas questões do passado. Então, do ponto de vista quântico, nós vamos construir agora, a partir das nossas ações, a partir do nosso estado de ser dominante, a partir do nosso treinamento emocional, mental e espiritual, para que a gente vibre de fato naquilo que a gente quer manifestar. Aí sim, quanto mais tempo você fica no vazio, no desconhecido, mudando a sua vibração e se conectando de fato ao que você quer, você pode criar um futuro, um novo futuro de verdade. Então se conecte agora, né? Se conecte no agora, né? Na vibração correta, treine a sua mente e o seu corpo para que você entre nessa frequência, entre no estado, agradeça mais, reclame cada vez menos, se vitimize cada vez menos, se queixe cada vez menos, que aí você vai estar criando as condições para que um futuro melhor se apresente para você. Que maravilha! Querido professor, muito obrigado, que prazer poder conversar contigo, que lição, que experiência incrível poder começar essa manhã de sexta-feira contigo, com essa quantidade gigantesca de conhecimento que tu tens. Obrigado por esse coração tão bondoso, por aceitar o nosso convite, de estar conectado, levando essa transformação, essa consciência da física quântica, essa consciência de que sim, nós somos criadores e nós estamos constantemente criando a vida que nós vivemos. Que nós, em momento algum, somos vítimas e nós não somos consequência. Nós somos, sim, os criadores do que nós vivemos. E é muito lindo isso. Tenho certeza que os anjos lá nos céus e ao nosso redor estão dizendo Amen to that. Amém. Muito obrigado, meu querido. Não,
A gratidão a você pelo convite, é sempre um prazer, espero que tenha contribuído demais, aí, demais. Com a sua audiência. Acho que a gente está num momento muito rico, onde a gente precisa, as pessoas que estão nesse campo, a gente precisa se unir, cooperar para que a gente possa expandir e levar esse conhecimento de coração, porque a gente que vive sabe o poder de transformação que tem. As pessoas que assistiram hoje, que de repente tenham visto pela primeira vez esse sistema, se abram para essas possibilidades, porque a gente está falando aqui das leis naturais, estamos falando dessa conexão com essa criação divina que somos todos nós, para que a gente possa se fortalecer e contribuir com um mundo melhor, sempre a partir do nosso referencial interior. Então se transforme, que o mundo se transforma junto com você. Sempre, sempre. Lembrando vocês, gente, que nós estamos conectados 24 horas no ar, 7 dias por semana, e você pode sempre nos ouvir. Eu quero fazer um convite para vocês ficarem conectados, porque hoje à tarde, às 2 horas, horário aqui de Miami, se você está nos ouvindo do Brasil, às 3 horas da tarde, horário de Brasília, a querida Isabel de Gonzalo está lá em Monte Shasta, na Califórnia, e vai fazer um programa incrível sobre como subir a frequência pessoal e planetária. Agora, às 10 horas, daqui a alguns minutos, daqui 10 minutos, você vai ficar com Humanos com Asas, com Verônica Sanches, ao vivo lá do México. A gente está no mundo todo, a gente está todo misturado, tudo junto e misturado aqui. Nós conversamos hoje com o maravilhoso professor Wallace Lima, lá do Pernambuco. Um homem incrível que tem transformado a vida de milhares de pessoas a partir da ciência quântica. Em especial, essa questão da saúde quântica. Para saber mais sobre o trabalho desse homem incrível, você pode ir no portalsaudequantum.com.br. De novo, portalsaudequantum.com.br. Ou você pode procurar, faz que nem eu, procuro no Google, Wallace Lima, Wallace com W e 2 L's, Wallace Lima, e vai aparecer milhares de coisas sobre esse homem incrível. Você está ouvindo a Positivo Extremo Rádio. Nós somos a rádio que sintonizamos com o teu crescimento e a tua evolução. Eu quero mandar um beijo enorme para todo mundo que esteve conectado com a gente. Ainda está, não desliga. Fica agora com a Verônica Sanches, lá do México. Semana que vem, eu vou ter um cara incrível que vai conversar com a gente aqui. O Cleiton Alves, que vai nos dar uma aula maravilhosa. Lembra, é você quem cria a vida que você quer viver. E a vida que você está vivendo hoje, você está criando hoje também. A gente precisa entender que o nosso futuro é criado com as ferramentas que nós polimos hoje. A terra que você está cuidando hoje é a mesma terra onde você vai colher os frutos do teu futuro. Então fica ligado, fica esperto, ok? Eu sou o teu host, Dan Williams, e toda sexta-feira, às 8 da manhã, nós temos um encontro marcado aqui na Positivo Extremo Rádio. Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus e nós nos vemos na próxima semana. Pronto. Professor? Oi, Dan. Tirei a rádio. A rádio já continuou. Meu querido. Estava só aguardando aqui. Foi tudo bem? Correu tudo bem? Foi tudo perfeito, foi tudo ótimo. Muito obrigado. Nós ainda estamos no Face, eu vou encerrar daqui um minutinho. Eu quero agradecer enormemente, professor. Muito obrigado por nos dar 2 horas do teu tempo. Eu sei que é super corrido para ti. Sim, com certeza. Meu horário realmente é apertado, mas para esse tipo de iniciativa, para mim é muito importante, porque é uma oportunidade que a gente tem de compartilhar o conhecimento com mais pessoas, de expandir esse trabalho. Então, é sempre um prazer e eu estou aí à sua disposição. Quando quiser marcar um programa, quando tiver aí com a TV, você me fala que a gente vê, vamos ver um encaixe aí na nossa agenda e será um prazer estar levando esse trabalho aí para mais pessoas. Depois vamos falar dessa possibilidade também, de no próximo ano, já que eu vou estar aí já nos Estados Unidos, em julho, a gente também leva esse trabalho aí para Miami, tá? Maravilha, obrigado, professor, muito obrigado pelo carinho. Eu te chamo depois no WhatsApp e mando o vídeo, mando tudo que nós combinamos, tá bom? Tá ótimo, combinado. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. E aí, gente, que maravilha bater o papo com esse homem incrível, né?
Olha que legal. Deixa eu fazer um convite para vocês. Para você entrar no grupo Despertando para a Vida, é só clicar aqui no link que eu coloquei, ok? Vou tirar isso aqui também, que agora não precisa mais. Que beleza. É só clicar no link que eu coloquei aqui no grupo Despertando para a Vida. Nós estamos todos os dias ao vivo, ok? Respondendo perguntas, dúvidas, tirando dúvidas, trazendo convidados para que a gente possa ficar juntos nesse despertar, que a gente está criando lá, quem está no Despertando para a Vida sabe que nós criamos lá uma família, é um reencontro, para que a gente tenha esse salto quântico, para que a gente tenha essa transformação e para que a gente possa junto crescer, entendendo que ninguém sabe mais do que ninguém, alguns têm experiências diferentes, ok? E essas experiências que a gente troca no grupo Despertando para a Vida. Também quero convidar a galera de Caxias, de Brasília, de Uberlândia, de Campinas, de São Paulo, de Curitiba e de Campo Grande. Em agosto e setembro eu vou estar aí no meu tour. E também a galera de Portugal, lá de Lisboa e da Ilha da Madeira. Em setembro eu estarei lá, tá bom? É só ir no site mudançapositiva.com que você pode saber mais. Beleza, gente? Um beijo enorme. Espero encontrar vocês lá no grupo Despertando para a Vida. É para o pessoal que assistiu pelo YouTube, que assistiu a gravação pelo YouTube, e você quer entrar no grupo Despertando para a Vida, o link está aqui embaixo, tá bom? Eu também coloquei aqui embaixo o site do professor Wallace Lima, as redes sociais dele, para que a gente possa todo mundo fazer essa troca, tá bom, gente? Um beijo enorme, muito obrigado pela participação de todos vocês, amo vocês. A gente se vê lá no Despertando para a Vida amanhã de manhã. Tchau, tchau.